Caríssimos irmãos, hoje, segundo domingo do tempo do Advento, ainda meditando sobre a segunda vinda do Senhor, nos diz o apóstolo São Pedro na segunda leitura: uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos: o dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com um barulho espantoso. É muito interessante que, se nós fôssemos ver, a bem da verdade, não há ninguém mais desprezado que Deus nesse mundo. O homem valoriza tudo. Você tem, por exemplo, o dia da árvore, o dia do cachorro, o dia da vaca. Existe. Tudo nesse mundo revolucionário tem uma importância, tudo neste mundo revolucionário tem um peso. E o homem teme tudo. Nós vemos, por exemplo, nesses dias, como as pessoas temem um vírus microscópico, apavoradas, desesperadas, em pânico. E esse medo é usado para moldar o comportamento das pessoas. Porque não é que há 15 dias o coronavírus era menos coronavírus do que hoje. Chega a ser absurdo. De repente vira-se a chavinha e aí todo mundo começa a falar, e vai aumentar até que chega o Natal. O homem tem medo, teme a qualquer coisa. Então, por exemplo, se alguém disser assim: olha, tem um mendigo ali que ele falou que quer acabar com a sua vida, você vai ficar apavorado. Já não vai mais querer sair de casa. Qualquer coisa que acontecer, se um passarinho aparecer na janela da sua casa, você vai dar um grito. Se alguém chegar de surpresa, você vai entrar em pânico. Mas ninguém teme a Deus. As pessoas, inclusive, vivem como se isso não fosse importante. Por quê? Como Deus é invisível e Ele é Espírito, é muito fácil para o homem incrédulo viver ignorando-o. E às vezes, e muitas vezes, até o homem crente. Ele crê em Deus, mas não considera muito. Então ele peca, ele faz coisas horríveis, arrisca a salvação dele, fala o que não deve, escuta o que não deve, vê o que não deve, faz o que não deve, achando assim que ninguém está me vendo, não tem problema. Porque as pessoas não temem a Deus, elas acham que no fundo, não há ninguém ali. Exatamente por isso, existe um dia. Notem que mesmo no calendário da igreja, você não tem um dia que você diga: bom, hoje é o dia de Santo Antônio, hoje é o dia de São Domingos, hoje é o dia de Nossa Senhora. Qual que é o dia de Deus? Não tem.
Por que não tem no calendário do homem e nem no calendário da igreja um dia de Deus? E, aliás, no calendário do homem tem dia para tudo. Por um único motivo. Haverá um dia que é o último dia, em que Deus irá ressarcir a glória dele ultrajada pelo homem pecador. E este dia é tão importante para ele, que na Bíblia ele tem um nome, chama-se o Dia do Senhor. Não vai ser dia de mais ninguém, vai ser o dia dele. Neste dia, ele vai ressarcir a glória dele que foi retirada por todos os homens, por todos os pecadores, por todos aqueles que o desprezaram, por todos aqueles que o desonraram, por todos aqueles que passaram essa vida negando, por todos aqueles que o rejeitaram, que o desprezaram, que fingiram que ele não existia, por todos aqueles que procuraram outra coisa a não ser ele. Você pode ficar tranquilo por agora, porque haverá um dia que você não estará tranquilo. É por isso que eu não me incomodo muito. O homem abusa da misericórdia de Deus, abusa da paciência de Deus. Então vai pecando, vai fazendo as coisas. Vai desonrando a Deus, vai vivendo a vida assim. Claro, os servos de Deus são aqueles que se convertem, então eles acordam, eles percebem as coisas. Eles percebem que nós temos um grande problema. O grande problema que nós temos é que Deus existe e Ele é santo. E que só existe um jeito para passar pela sua santidade. E esse jeito é estar recoberto pela cruz, pelo sangue, pelo coração de Cristo. É viver em graça. É viver vestido da fé. É estar coberto pela justiça que Cristo realizou condenando o pecado na cruz. Este é o único modo. Se você quiser passar através do seu próprio legalismo, da sua própria impressão de bem, se você quiser atravessar os juízos de Deus confiando em você mesmo, faça-o. Você será devorado. Não existe jeito. É só através da cruz de Jesus Cristo. Esse é o grande evangelho. Essa é a grande boa nova. Nós precisamos atravessar esse caminho de juízo através do sangue de Cristo. Pela fé na justiça que Ele realizou pela troca do Calvário. Somente isso. Ele morreu no meu lugar, eu creio nele e eu passo a viver nele, e esta é a minha única segurança. Ora, para o homem que não vive assim, para o homem que não vive segundo o Evangelho, que não vive da fé no Filho de Deus que nos amou e por nós se entregou, então essa vida vai passando. Então a pessoa vai fazendo injustiças, ela vai fazendo abominações, vai cometendo excessos, vai desagradando a Deus, vai cometendo suas iniquidades, até que o dia do Senhor virá. E aí, quando o dia do Senhor virá, isso tudo vai parar. E o que vai acontecer é que Ele virá para estabelecer a justiça na terra. Tem que ser assim. Porque se não for assim, este mundo não passa de uma grande palhaçada. Então nada tem sentido. Mas como nós olhamos para o mundo, para as coisas, para a realidade, e nós percebemos que não chove para cima, que o fogo não arde para baixo, que
que a água desce pelas frestas, que o universo é cheio de lógica, como nós percebemos que o mundo inteiro tem lógica, sentido, razão, ordem, é por isso que a Escritura diz o insensato dentro do seu coração: não há Deus, Deus não existe. O louco, o estulto, o nécio, ele desconsidera Deus, porque no fundo ele desconsidera tudo. E a única coisa que ele superconsidera é o seu prazer, é a sua concupiscência, é o seu desejo de pecado. Mas ele está guardadinho. No dia do Senhor vai cair sobre ele como um raio a justiça divina. Diz o salmista que essa gente está sendo guardada como boi para o dia da matança. Isso é muito sério. Porque o dia do Senhor virá, e a primeira coisa que vai acontecer, diz São Pedro, é que os elementos devorados pelas chamas se dissolverão e a terra será consumida com tudo que nela se fez. Então vejam, assim como o dilúvio lavou com água o pecado da terra, haverá um outro dilúvio de fogo no dia do Senhor, que vai purificar o mundo do pecado. Porque tem que ser assim. Meus queridos, este mundo está manchado. Por todos os lugares, os homens pecam, até dentro das igrejas. Quantas vezes as pessoas, dentro das igrejas, ao invés de rezarem, ao invés de voltarem seu espírito para Deus, estão cobiçando outras, ou estão tendo pensamentos imundos, ou estão cometendo sacrilégios, comungando em pecado, ou estão escondendo pecados do sacerdote e, portanto, estão confessando sacrilegamente, ou estão assistindo uma missa como se estivessem num outro lugar, e, portanto, estão profanando o santo sacrifício do altar, como que desconsiderando a cruz de Nosso Senhor, estão ouvindo a palavra com preocupações egoístas. Então, mesmo dentro das igrejas, que deveriam ser os lugares mais santos, os homens pecam. Quanto mais dentro das suas casas, dentro dos seus quartos, com os seus computadores, com os seus celulares, nos seus empregos, nos palácios, nos grandes lugares de governo, nos espaços públicos, nas praças, tudo tem que ser queimado pelo fogo mesmo, não tem jeito. E o fogo vai passar. Este é o fogo do juízo. Algumas pessoas falam assim: não, eu quero ser batizado com fogo. Calma lá, você vai ser batizado com fogo. Vai ser, sim. Se não for com fogo que abrasa e queima para nos santificar, vai ser com o outro que abrasa e queima para santificar do outro jeito, para consumir e destruir, mas tudo vai ser salgado pelo fogo, diz a Escritura. O fogo vai passar, porque tem que ser assim. Não tem outro jeito. Então a Escritura diz que todos ressuscitarão. Então, os santos do céu descerão à terra e receberão seus corpos glorificados. Nosso Senhor diz que os seus corpos brilharão como o sol no reino de Deus. Coisa maravilhosa. Os corpos dos santos sofreram tanto, tiveram tantas penitências, tantos jejuns, tantas privações, tantos cansaços, tantas vigílias, mas eles resplandecerão na presença de Deus, serão maravilhosos. E as almas condenadas também ressuscitarão para receber os seus corpos. Só que ao invés de serem corpos de glória, serão corpos de condenação, corpos horripilantes.
corpos terríveis, disformes, cheios de dores, cheios de limitações. E isso é muito bom para que nós pensemos, porque nós vivemos uma cultura em que todo mundo se preocupa com a aparência e o bem-estar. Então as pessoas querem ser bonitinhas, elas querem ser malhadas, elas querem ser saradas, elas querem cuidar da saúde. Você fala da saúde, né? Tinha até um personagem da televisão que falava: saúde é o que interessa. Então, a saúde do corpo, né? O que adianta? Esses dias me contavam, né, de uma pessoa que ficou 10 meses trancada porque queria se preservar do coronavírus. Aí chegou lá um parente em casa, ótimo, tudo bem, tranquilo, ninguém imaginava nada. Pegou na hora. Claro, resistência lá embaixo, a pessoa se guardando com pânico, etc. Está entubada, não sei se morreu ou não. Tanta gente é assim. A saúde física, a aparência. O que adianta? Você pode ser lindíssimo aqui, meu querido. Pode ser objeto de pecado. Se você arder no fogo do inferno, você vai ter um corpo horripilante, cujo reflexo te causará tormento e espanto, mas não mais tormento e espanto do que o fato de que no dia do Senhor os justos serão separados dos ímpios no vale de Josafá, diz a Escritura, no campo de Armagedon, onde todos seremos julgados. Não sei se você já teve essa experiência. Você está numa fila e alguém dizer: "Oh, sai daí! Você não pode estar aí", te tirar daquele lugar. O quanto isso é terrível, é humilhante, o quanto a gente se sente mal, né? Agora imagine você no campo de Josafá querendo se juntar com a sua mãe, querendo se juntar com aquela pessoa da igreja que você desprezava, que você achava uma pessoa tão estranha e fanática, da qual você desdenhava, porque achava que ela era rigorista, ou que ela era pobre. Você dizia: "Meu Deus, que mulher desgraçada é essa, sofre tanto. O que adianta ela ir tanto para a igreja, a rezar? Olha a vida dela, que vida infeliz." E ali no campo de Josafá, você ia ver entre os eleitos. E os anjos de Deus dizendo: "Olha, o seu lugar não é aí, vai para o lado dos condenados." "Mas o meu pai está lá", vai para o lado dos condenados. "Mas o meu filho", vai para o lado dos condenados. Você viveu uma vida condenável, então é para o lado dos condenados que você vai. São João Crisóstomo diz que apenas essa separação já seria suficiente para explicar o que será o terrível sentimento de ser um réprobo no inferno, um condenado. Mas o profeta Sofonias diz sobre o dia do Senhor: "Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de ira, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo de seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada." Medite nessas palavras.
dia de ira, em que a ira de Deus sobre o pecado vai ser deslacrada totalmente. Ela cairá sobre o pecador para explodi-lo. Então, virá Jesus Cristo para julgar os vivos e os mortos, de acordo com 2 livros. A sua lei e a sua consciência. Os padres da igreja dizem que os pecados dos homens serão todos revelados. Os pecados dos condenados. Para a sua confusão e para a sua humilhação. Por quê? Porque precisa ser assim. Quantas vezes um justo sofre sem saber o porquê? Quantas vezes um homem de Deus padece nessa terra graves injustiças e não entende? Ali tudo será explicado. Os pecados dos condenados todos serão publicados. Tudo ficará às claras. Mesmo aqueles que foram escondidos. Aqueles que dizem, não, mas ninguém viu, ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. Meu querido, saiba, se você for um precito, se você for alguém que vai para o inferno, os seus pecados mais escondidos serão publicados para o mundo inteiro saber. Para a sua confusão. Porque tem que ser assim. Para que fique claro quem é justo e quem é ímpio, quem tem a natureza de Deus e quem tem a natureza do pecado. Mas as Escrituras dizem que o pecado dos justos, daqueles que pecaram, mas eles se arrependeram, eles se confessaram, estes pecados serão encobertos, eles serão escondidos. Por quê? Porque a Escritura diz, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa mais o pecado e não olha como sendo culpado. E diz o profeta, lançarei os vossos pecados no fundo do mar, de tal modo que a misericórdia de Deus para com os eleitos é algo tão maravilhoso, que mesmo os nossos pecados, o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos poupará disso. Como será bom ser eleito no dia do Senhor? Estar entre os justos, estar entre os salvos, estar entre aqueles que viveram segundo a natureza de Deus, aqueles que viveram segundo a sua palavra. Será a coisa melhor do mundo. Aqui a gente pensa, não, feliz mesmo é quem é rico, é quem é bem sucedido, são os homens que mandam, são aqueles que são bajulados, estes é que são felizes. Nós vamos nos encontrar lá no campo de Josafá, irmãos. E ali nós vamos mudar de parecer. Eu não quero encontrar ninguém nessa terra, eu quero encontrar no campo de Josafá. É ali que tudo vai ficar claro. Quem é quem? Quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Ali ficará tudo nítido. Porque o dia do Senhor virá. Quando nós clamamos, vem Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus. Quando nós dizemos, Senhor, apressa o teu dia. Olha muito bem. Porque este será um dia de salvação para quem viveu debaixo da cruz, mas será um dia de extrema condenação para quem viveu longe dela. Vamos pedir a nosso Senhor que nos faça preparar o seu caminho. O profeta Isaías
diz na primeira leitura que é lembrada no Evangelho: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. É no deserto da oração, da solidão da vida espiritual, que muitas vezes implica numa solidão nesse mundo. Você diz: eu me sinto tão sozinho, eu me sinto tão isolado. Prepare-se, vai aumentar esse sentimento, porque o número dos ímpios não para de crescer. O número dos desviados, dos desconvertidos, dos desigrejados, daqueles que pregam um evangelho que agrada aos olhos, não para de crescer. As pessoas estão cada vez mais se pervertendo numa nova doutrina que foi feita para isentar todos os pecados, anistiar todas as iniquidades. É isso que está acontecendo. Então, se você quiser ser um homem e uma mulher de Deus, prepare-se, você vai se sentir cada dia mais sozinho. Por enquanto, porque um dia você vai se reunir com todos os eleitos do céu. Imagine o que será. Aquele momento em que o Senhor puder dizer para nós: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Vinde. Então virão os santos e os anjos, e recolherão os eleitos para esse festim eterno na Jerusalém Celeste. Que gloriosa será a vinda do Senhor para quem estiver nele. Então vale a pena passar alguns anos de solidão, alguns anos debaixo do preconceito, debaixo da acusação. Vale a pena, é normal. Só Deus sabe quem é quem. Esses dias me falavam de 2 sacerdotes que trabalham com moradores de rua. Um é liberal, então ele prega tudo aquilo que todo mundo quer ouvir. Então ele é aplaudido, ele é celebrado, a mídia fica em cima dele e faz aquela grande festa com o seu nome. Por quê? Porque ele diz aquilo que o pecador quer ouvir. Como o outro é um homem de Deus, e ele prega a doutrina católica verdadeira, a necessidade da conversão, então é considerado um homem desagradável. Então ninguém dá importância para ele. Está lá, no meio dos pobres, esquecido, abandonado, desprezado. Todo mundo finge que ele não existe, finge que não é ninguém. Está lá no deserto. Nós vamos nos encontrar no campo de Josafá, meus irmãos. É lá no campo de Josafá que nós vamos ver quem é quem. Quem estava pregando Jesus Cristo de verdade, quem estava vivendo Jesus Cristo de verdade. Não é aqui. Aqui é a falsidade mesmo. É esse teatrinho miserável. É a vaidade do mundo. É o que o homem quer ver. Aqui é isso mesmo. Mas nós vamos nos encontrar no campo de Josafá. A nossa grande esperança é o dia do Senhor. Nós não podemos tirar o dia do Senhor da nossa mira, da nossa pregação. Há muitos cristãos hoje em dia que eles querem um evangelho assim, para que eles tenham resolução para os seus problemas aqui e agora, prosperidade, saúde, cura, não sei o quê. Então parece que a esperança deles é para essa vida. Está errado. A nossa grande esperança é que vai chegar aquele dia. Jesus, quando ele começa o seu ministério em Nazaré, segundo o capítulo 4 de São Lucas, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Ele me enviou para proclamar a boa nova aos pobres, para curar os corações feridos, para dar aos cegos a restituição da vista,
para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E curiosamente, ele omite o último versículo, a última sentença dessa frase, que é o que diz o profeta: o dia da vingança do nosso Deus. Por que Jesus não diz essa frase lá em Lucas capítulo 4? Porque o dia da vingança do nosso Deus será lá no fim, será o dia do Senhor. É por isso que nós podemos perdoar a todos, viu? Não se preocupe com justiça muito. Não se sinta injustiçado por ninguém. Perdoe, pode perdoar. Perdoe à vontade, seja generoso no perdão. Não se sinta nem um pouco ridicularizado, porque às vezes a gente se sente, porque nos fazem de trouxas. Então nós ficamos penalizados, né? Nós dizendo, meu Deus, olha aí, estão me fazendo de trouxa. A gente se sente mal com isso. Não se sinta mal. Porque a conta está vindo. O dia da vingança do nosso Deus vai chegar. E diz a Escritura, o juízo será sem misericórdia para quem não tiver praticado a misericórdia. Porque o tempo da misericórdia é esse aqui. A hora que ele foi encerrado, vai ser a hora da justiça de Deus. Então Deus devolverá a si mesmo a santidade que os homens sonegaram dele por causa das suas culpas. Para nós que amamos a Deus e que temos o coração voltado para o Senhor, para a honra do Senhor, para a glória do Senhor, para nós, isso é uma coisa maravilhosa. Eu quero ver esse dia, eu vou ver, todos verão. O dia em que a santidade de Deus será honrada devidamente. Eu tenho sede de ver esse dia. É a esperança que nós temos. Enquanto os homens aqui se dão a liberdade de poder ultrajá-lo, nós caminhamos na direção daquele dia em que ele irá restituir a sua própria glória. Que coisa maravilhosa. Nesse momento, no dia que se chama hoje, vamos procurar com todas as nossas forças amar o Senhor. E assim como Ele não é tardo para perdoar, que nós não sejamos tardos para nos arrepender. Que haja uma prontidão no nosso coração. Às vezes alguém diz assim, nossa, eu não tenho forças de me arrepender. O que acontece comigo? Que eu não tenho forças. Medite nessas coisas. Medite. Peça ao Espírito Santo que te dê espírito de revelação, para que você entenda, pela luz da fé, todas essas coisas. Então você vai parar de brincar com o que é sério. Entenderá que o Rei está vindo. A cada instante que passa, há uma ampulheta que está se esgotando. Cada dia, a cada segundo. Isto é um grande evangelho. É um evangelho para o pecador, a fim de que ele se arrependa, entre imediatamente debaixo da salvação de Jesus Cristo, para atravessar aquele dia. É um grande evangelho para nós que pela fé já nos escondemos em Jesus Cristo, estamos vivendo a vida unidos com Ele. É um evangelho acerca de Deus, porque a honra dele não ficará pisoteada assim para sempre. E um dia, todos o verão e saberão que Ele é o Senhor, santo é o seu nome, e ninguém pode desprezar a sua santidade.